noite a todos. Eu sou Heber Arantes, chefe do Departamento de Comunicação da Câmara Municipal de Itumbiara. Boa noite, eu sou Thaís Raquel Alves, assessora jurídica da Curadoria do Meio Ambiente do Ministério Público em Itumbiara. Agradecendo a presença de todos, anunciamos que hoje o projeto Soluções Cidadãs apresenta a palestra Acertos e Erros no Crescimento Urbano, o papel dos atores sociais para uma cidade sustentável. Mas antes de anunciarmos o nosso ilustre palestrante, vamos relembrar no que consiste esse projeto de cidadania. Thaís, relembre para a nossa plateia o que é o projeto Soluções Cidadãs. Heber, o projeto Soluções Cidadãs, a Câmara Municipal e o Ministério Público ouvem a Universidade e você, é um projeto de iniciativa do Ministério Público em Itumbiara e também da Câmara Municipal. As exposições feitas aqui no plenário pretendem trazer ao conhecimento do meio acadêmico e também da população um pouco dos saberes e pesquisas produzidos no âmbito das universidades em Itumbiara que sejam capazes de apontar soluções para os problemas aqui da nossa cidade. Certo, Thaís. Então teremos iniciativas para buscar resolver nossos problemas coletivos cientificamente, com criatividade e a participação popular. Isso mesmo, Heber. E é importante nós lembrarmos que as protagonistas do nosso projeto são a UBRA, a UEG, a Unifasc, a Unopar e o IFG. Então, Heber, as universidades escolhem um problema coletivo para ser apresentado em exposição aqui na Câmara, a partir de quando recebem sugestões da população, tudo com o fim de elaborar um documento proposta de política pública a ser encaminhado à Câmara Municipal e ao Ministério Público para que estudem essa proposta e possam atuar a partir dela. Tá bom, então vamos logo chamar o representante da nossa anfitriã, a Câmara Municipal de Itumbiara, o presidente em exercício, vereador Flauzininho, para a saudação inicial e a declaração de abertura de mais essa exposição do projeto Soluções Cidadãs 2017. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Em nome do nosso presidente, Dr. Marcelo Gomes, estamos aqui para dar as boas-vindas a todos vocês. Agradecer na pessoa do Dr. Helder e da doutora Ana Paula, promotores aqui na nossa cidade, a presença dos senhores e a realização, Dr. Helder, desse evento também, né? E a presença do nosso palestrante, o doutor Maurício Nardini, que aqui está e nos honra também a presença dele aqui. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite e aproveitem bem a palestra. Querido cidadão, querida cidadã, com muita honra anunciamos que tivemos a oportunidade de trazer para essa exposição do projeto Soluções Cidadãs o doutor Maurício José Nardini, promotor de justiça, titular da 8ª Promotoria de Goiânia do Meio Ambiente, grande especialista em crescimento urbano, que gentilmente atendeu ao nosso convite. Pessoal, o Dr. Maurício é nascido em Ribeirão Preto, possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Direito Agrário também pelo UFG e doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, o Dr. Maurício é professor titular do mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente do Centro Universitário de Anápolis. Como promotor do meio ambiente de Goiânia desde 1998, o Dr. Maurício atua principalmente nas áreas de Direito Ambiental, Estatuto da Cidade e Planejamento Urbano. Antes de iniciarmos a palestra, queremos explicar a vocês que aí tem lápis e papel disponível para que vocês possam anotar as suas dúvidas. A participação ativa de vocês está prevista para uma segunda parte desse encontro. Então, aproveitem bem a palestra, prestem bastante atenção no que será exposto aqui, faça as suas anotações, anote as suas dúvidas, porque daqui a pouco nós teremos um momento em que você vai poder expor as suas dúvidas e as suas colocações também. Isso mesmo, Heber. E agora, então, com muita honra, nós convidamos o nosso ilustre palestrante, Dr. Maurício José Nardini. Uma salva de palmas, pessoal.
Dr. Maurício tem a palavra pelos próximos 45 minutos. Obrigado. Senhoras e senhores, inicialmente eu gostaria de dizer que me honra muito estar aqui na presença de vocês, aqui na Câmara Municipal, para a gente discutir essa questão do planejamento, de planejamento urbano, e falar a respeito do crescimento urbano daqui de Itumbiara. Muito bem. Fico feliz de saber desse tipo de iniciativa do próprio Legislativo Municipal, das universidades, do Ministério Público. É disso que nós estamos precisando, a presença de vocês, pessoas que ainda não chegaram na terceira idade, jovens. A presença de vocês é muito importante para que a gente possa fazer com que essa discussão seja profícua e fazer com que esse ciclo de debates todos que está acontecendo aqui na Casa do Legislativo também seja bastante produtivo. Isso é uma coisa bastante interessante. Para quem que você analisar? Ah, tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é preciso a gente ver uma diferença muito grande entre crescer e se desenvolver. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é uma outra coisa diferente. Crescimento é uma multiplicação, é um aumento da cidade. Nós estamos hoje vivendo esse crescimento da zona urbana, das nossas cidades, mas a gente não acompanha definitivamente esse desenvolvimento, tal como ele... Eu vou ter que ficar paradinho, né? Vou ficar paradinho, porque fica melhor. Que é um conceito bem diferente de desenvolvimento. Desenvolvimento é um crescimento com qualidade. Então, o que faz a gente pensar e refletir que nem toda comunidade que é crescida é desenvolvida. Existem cidades que a gente conhece por aí pelo mundo afora, que são cidades enormes, mas que não são desenvolvidas. Elas cresceram bastante, só que elas não cresceram sob o ponto de vista qualitativo. E isso é uma coisa muito importante para nós hoje. Vou passar. Agora, dentro desse processo de crescimento e desenvolvimento urbano, nós temos vários atores que são pessoas dentro do governo, formadoras do Estado, e também os atores não governamentais. Isso aí é uma coisa importante. Os atores governamentais, aqui são o Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário e o Ministério Público, que não é nem Executivo, nem Legislativo, nem Judiciário, que eu estou colocando por aqui também, que também atua com uma ênfase muito grande, a partir do momento em que a Lei da Ação Civil Pública conferiu ao Ministério Público o dever de zelar pelo patrimônio, pelos bens indisponíveis, pelos bens da sociedade, e, ao mesmo tempo, o Estatuto da Cidade, que colocou como objeto das nossas ações a ordem urbanística. Até até algum tempo atrás, não é bem pouco, foi 2001, a ordem urbanística não era colocada como sendo um objeto das ações do Ministério Público. Então, o que a gente fazia? A gente trabalhava, eu sou desse tempo, a gente trabalhava meio ambiente urbano, que é um pouco diferente do conceito de ordem urbanística. Meio ambiente urbano é uma coisa bem mais abrangente do que a ordem urbanística. Mas a vocação do Ministério Público pela ordem urbanística, ela se estabeleceu a partir do Estatuto da Cidade, quando ficou bem claro essa situação, bem clara essa situação. Para vocês terem uma ideia como é que era antigamente, para eu poder explicar que a cidade faz parte do meio ambiente, para qualquer juiz, a gente gastava umas 5, 6, 8, 10 páginas de uma petição para provar que a ordem urbanística fazia parte do meio ambiente urbano. Hoje, nós não precisamos mais de gastar toda essa verborragia nas nossas petições, porque isso é uma coisa que já está bem definida pela lei. Então, o Executivo, importantíssimo como órgão de planejamento, como dentro do Executivo também os órgãos reguladores, os órgãos fiscalizadores, daquilo que é feito na Câmara Municipal, ou seja, das nossas leis. E, na eventualidade de acontecer algum descompasso nesse sentido, vão existir também o Judiciário e o Ministério Público. Quando eu fiz minha tese de doutorado, eu não coloquei Ministério Público e Judiciário. Depois é que eu fui perceber a importância disso, quando a gente estava discutindo modificações do plano diretor de Goiânia, e a coisa toda foi parar na Justiça. Foi aí que eu percebi que
além das nuances que existem dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo, às vezes a elaboração inadequada da lei, a não realização de audiências públicas para a modificação de uma lei urbanística, ela vicia esse processo legislativo de uma forma tal que isso aí acaba prejudicando, e com a ação de inconstitucionalidade, ela fatalmente vai derrubar essa lei. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Existe uma normativa nesse sentido, existe uma normativa que trata das audiências públicas, da necessidade de audiência pública, uma série de coisas que se não forem observadas, causarão aí uma reação por parte do Poder Judiciário, que pode fazer com que essa lei perca a sua eficácia de alguma forma. Então, isso é uma coisa importante dentro desse sistema todo que nós temos hoje, dos freios e contrapesos. Para passar. Do lado não governamental, nós vamos encontrar quem? O cidadão, nós vamos encontrar as organizações não governamentais, o mercado imobiliário, que as pessoas costumam demonizar, né? Toda vez que a gente vai discutir essa questão, muita gente demoniza o mercado imobiliário, mas ele é um importante ator, ele é um importante elemento dentro da formação do espaço, a gente não pode ignorar a existência disso, e a própria população, que é o destinatário final de todas as nossas leis urbanísticas. Então, o que eu quero discutir agora com vocês aqui é exatamente o papel de cada um e onde é que de vez em quando você encontra alguns equívocos, alguns erros e alguns acertos. O que eu vou apontar por aqui são muito da minha experiência na cidade que eu mais conheço. Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, mas a cidade que eu mais conheço é Goiânia. Conheço Goiânia como um motorista de táxi. Conheço Goiânia como eu estudei os planos diretores de Goiânia, e tem 19 anos que eu sou promotor de urbanismo de Goiânia. 25% do tempo de Goiânia eu passei trabalhando essas questões por lá. Conheço muito pouco de Tumbiara, viu? Então, assim, se eu falar alguma bobagem aqui, já peço de antemão, peço desculpas, mas assim, as experiências que eu vou, esses equívocos, esses acertos e esses erros que eu quero mostrar para vocês, são muito baseados naquilo que a gente trabalhou dentro da cidade de Goiânia. Vou passar. O executivo, qual é o seu papel nessa situação? Como é que você faz um plano diretor? Em primeiro lugar, é preciso explicar para vocês, esclarecer que planejamento não se resume em confecção de plano diretor. Planejamento é uma coisa contínua. O plano diretor é só um momento, um determinado momento do planejamento. Por quê? Porque depois de elaborar, depois de entrar em vigor o plano diretor, aí sim é que nós temos os nossos desafios, que é botar aquilo em prática. Lembrando, senhores, quem é do direito aí? Lembrando, eles sabem disso. O direito, senhores, o direito é a ciência do dever ser, não é a ciência do ser. Eu estudo a biologia, eu estudo o inseto, eu estudo o animal, eu estudo a sociologia, enfim, mas eu estudo aquilo que é. Eu estudo a física, eu estudo a matemática, tal como as coisas são. O direito, não. O direito, a gente estuda aquilo como as coisas devem ser. Então, aquilo que a gente quer chegar. A lei é aquilo que a gente quer chegar. Por isso que está escrito na lei. Todos são iguais perante a lei. E a gente sabe que na prática isso não existe. Isso não acontece. Não é? Parece que uns são mais iguais do que os outros. Por quê? Por que é preciso colocar a lei? A lei fala, todos são iguais perante a lei. Mas como o direito, a lei, leia-se aí a Constituição, isso vale para o plano diretor, vale para a lei municipal. O direito é a ciência do dever ser. Você tem que entender como todos devem ser iguais perante a lei. É isso que a lei quer. Não é a realidade que a gente vive, mas esse é o anseio da lei. O plano diretor é cheio também desses anseios, cheio dessas propostas, cheio dessa visão, daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer para a cidade. Nem sempre a gente consegue o resultado satisfatório nesse sentido. Porque às vezes a gente tem um objetivo ambicioso demais, ou às vezes você tem, e que não dá conta de cumprir, ou às vezes você tem um objetivo que é dissociado da realidade e que também é muito complicado. Fazer um plano diretor hoje, você tem que ter um diagnóstico feito por um órgão de planejamento municipal,
esse diagnóstico da cidade, da região, ele passa por uma instância técnica, depois ele necessariamente passará por uma instância popular das audiências públicas, audiências no plural, Nós fizemos 250 audiências públicas na cidade de Goiânia para elaborar o plano diretor que está lá em vigor. 250. Foi com tudo quanto é bairro, de tudo quanto é jeito, com todas as... na ACIEG, na FETAEG, nas associações, nos bairros, dentro do Ministério Público, euzinho mesmo, presidi umas 3 dentro do Ministério Público, presidi audiência fora do Ministério Público, enfim, fizemos 250 audiências. O Rio de Janeiro, nessa mesma época, tinha feito só 60. O Rio de Janeiro é bem maior do que Goiânia, e fez isso. Então, primeiro, um diagnóstico técnico. Segundo, a fase das audiências públicas, para fazer com que esses técnicos ouçam o que é que está acontecendo, onde é que o calo está apertando na população, para fazer a alteração desse texto técnico e apresentá-lo ao legislativo. Então, quando o texto chega no legislativo, ele já passou por um estudo técnico, ele já passou por uma instância popular, e aquilo que é possível alterar o texto de acordo com os anseios da população. Tem coisa que a população quer, mas não tem como, tem coisa que não tem jeito, tem coisa que economicamente é inviável, tem coisa que legalmente é inviável, que apesar disso a população está querendo. Lá em Goiânia tinha muito disso, vamos fazer loteamento na beira do córrego e tal. Eu falei, não dá para fazer, gente, não dá para ocupar isso aqui não é um lugar para morar. O plano diretor não pode colocar essa região como um local de moradia, e sim de preservação ambiental. Então, sinto muito população da região do bairro, mas esse aqui não vai dar para morar aqui, não. Tem que arrumar outro lugar. Depois disso, então, veja bem, uma instância técnica, uma instância política, uma instância popular e uma instância política para o plano diretor entrar em vigor. Fundamental o papel do executivo nesse sentido, porque é dele que sai a proposta, a elaboração do documento, do plano diretor e da legislação que o acompanha. A minha tese de doutorado foi exatamente sobre isso. Eu passei 4 anos da minha vida estudando, para resumir para vocês numa frase: de nada adianta termos um plano diretor decente, se a legislação que o regulamenta for insuficiente. Não tem plano diretor que se sustente se a legislação correlata não tiver coerência com o plano diretor. O trem não vai funcionar. Então, essa é uma experiência que nós tivemos em Goiânia e que, de certa forma, aquilo que não funcionou, vou explicar para vocês já já. Além disso, o executivo é quem implementa as diretrizes da lei e quem fiscaliza o cumprimento da lei. Então, de certa forma, as invasões, as ocupações, a disciplina, a fiscalização dos loteamentos irregulares, dos loteamentos clandestinos, isso tudo cabe ao Poder Executivo. É o Poder Executivo que está encarregado de fazer isso. Não sei aqui, mas lá, o meu grande freguês em Goiânia chama-se Prefeitura Municipal de Goiânia. Por quê? Porque quando deixa de fiscalizar, eu tenho que processar. Então, quando a Prefeitura cumpre a sua função e fiscaliza, eu deixo de processar a Prefeitura. Acho bom demais. Nossa, bom demais quando acontece isso. É um a menos para mim. Mas, volta e meia, a deficiência da fiscalização faz com que a Prefeitura se torne ré nos meus processos. Então, eu tenho muito processo correndo contra a Prefeitura porque ela não cumpre, ela não fiscaliza o cumprimento da lei. Volta e meia, você encontra esse tipo de coisa. Vou passar. O Legislativo, a Câmara Municipal, ela discute, ela encaminha, ela elabora toda essa lei para a sanção por parte do Executivo e também exerce uma importante atividade fiscalizadora. O vereador é o sujeito que está no dia a dia, agarrado no chifre do boi, olhando o que está acontecendo dentro da cidade. Então, ele é uma pessoa importante para sentir, ele é um termômetro bastante importante para sentir aquilo que a população quer e, de certa forma, fazer com que essas nossas leis sejam cumpridas. Pode passar. Agora, dentro desse sistema todo, existe também a função do Ministério Público, existe a função do Judiciário. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, então, se tem a ordem, e hoje ele é o encarregado, incumbido pela lei, de cuidar da ordem urbanística. Então, o Ministério Público ele tem a obrigação de lidar com as questões urbanísticas das suas respectivas comarcas.
É importante a atuação do Ministério Público como fomentador de políticas públicas, e para tentar fazer com que as coisas funcionem como estão funcionando hoje, um debate, como o estímulo ao debate, o estímulo à propagação de ideias, para que a gente possa evoluir na nossa legislação. E o Poder Judiciário também, que é importante nesse sentido. Por quê? Porque se a lei for mal elaborada, se a lei for feita de qualquer jeito, se a lei for descumprida, vai caber alguém, quem? É um poder que vai corrigir essa situação. E esse poder é o Poder Judiciário. Então, ele é importantíssimo nesse sentido. Além disso, nós temos os atores, vamos dizer assim, que não fazem parte do governo, mas que, de certa forma, também estão diretamente ligados a essa questão. Um é o cidadão. Em primeiro lugar, o cidadão. O cidadão é o sujeito que eu coloquei, ele tem obrigação, não tem obrigação legal, mas ele tem obrigação de participar dessas discussões. É o cidadão que conta para o vereador que está acontecendo um problema em tal lugar. É o cidadão que vai procurar a prefeitura, que vai procurar o Ministério Público. É o cidadão que tem também a seu dispor o direito de representação, ou seja, qualquer cidadão pode invocar a autoridade para comunicar uma irregularidade a respeito de alguma coisa. Não é só do urbanismo, não, é para tudo. Então, o cidadão é importante nesse sentido. É ele que tem, e o mais do que isso, o cidadão tem um direito, inclusive, de ingressar em juízo. Fui réu numa ação popular, você acredita? Eu sou réu numa ação popular. Um sujeito, um cidadão, processou, deu de mamana caducando, eu tomei uma também, por conta de uma modificação nos parâmetros urbanísticos, num acordo que eu fiz com uma instituição lá de Goiânia. Um cidadão não concordou com essa situação e ingressou em juízo. Isso é uma coisa importante. Outra coisa, gente, a ação popular é a coisa que a gente só vê em ano par, e só vê político fazendo, propondo. Por que só vem em ano par? Porque é só em ano par que tem eleição. Então o cara vai, porque ele aproveitar da situação, entra com a ação popular, chama a imprensa, faz aquele auê lascado, e não sei o quê, estou processando o prefeito, estou processando o secretário, até o promotor, todo mundo, estou processando. Mas, gente, tem que ter responsabilidade para propor a ação popular, tem que ter objetivo, e tem mais do que isso, tem que dar seguimento, tem que dar andamento às coisas, para a coisa funcionar. Então, não é qualquer um, porque o que as pessoas fazem é um mau uso da ação popular, volta e meia, com finalidades politiqueiras. Isso é lamentável, mas assim, a ação popular é uma coisa muito, muito interessante, muito importante, e assim, é um instrumento muito útil à disposição do cidadão. Agora, as ONGs, outra importante também, eu fui do movimento comunitário. Quando eu era estudante de Direito, eu morava num bairro em Goiânia, eu era da associação de bairro, eu fiz parte da associação de moradores. O movimento comunitário é bastante interessante. O movimento comunitário, ele é valorizado pelo legislador urbanista, o legislador que trata das questões urbanísticas, ele é valorizado. O movimento comunitário, as ONGs são importantíssimas também, são interlocutoras muito interessantes, que também tem essa obrigação, vamos dizer assim, de participar dessas discussões. São as ONGs, são as associações que apresentam essas sugestões também, de uma forma mais organizada. Não estou falando que o cidadão é desorganizado, mas é porque a ONG, normalmente, ela é mais estruturada, né? E ela também tem à sua disposição o direito de representação, o direito de ingressar com ações na justiça e por aí afora. Então, é importante que a gente pense a atuação das ONGs, corrija determinados equívocos, que daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, para que a gente possa evoluir nesse sentido também. Pode passar. Outro importante elemento, personagem aqui, que é um personagem coletivo, é a população da cidade. Ela é a destinatária final de todo o planejamento urbano, não é só do plano diretor em si, né? Então, ela que vai suportar, vamos dizer assim, os resultados desse planejamento, inclusive os resultados ruins. Aquilo que for ruim, a população é que vai aguentar. Vou contar uma para vocês, é complicado. Quem conhece Goiânia bem, na Avenida Anhanguera, perto do Instituto de Educação, tem uma rua chamada Quinta Avenida. A Quinta Avenida, ela sai da Avenida Anhanguera e vai para o rumo do aeroporto.
Quem vem do aeroporto de Goiânia e vai para o centro da cidade, chega na Avenida Anhanguera, ela passa por um sinaleiro, aí ela faz uma curvinha e retoma a Quinta Avenida, já no setor universitário. O que aconteceu? A rua estava passando aqui, aí passou a Avenida Anhanguera, e a continuação da rua, ela deu fazendo um ângulo, uma forquilha, fora do espaço. Resultado, aquilo ali, o que o urbanista, quem é da arquitetura aí? Ninguém? O urbanista chama isso de falta de concordância, falta concordância entre das ruas dos bairros. Resultado, esse trem está consolidado como tal. Não é impossível, mas não é mais impossível você resolver essa situação. Ali o trânsito para direto, ali eu tenho que colocar um sinaleiro de 3 tempos, ali tem engarrafamento direto, ali tem batida de carro direto, e ali vai ficar o resto da vida daquele jeito. Por quê? Porque foi mal planejado, foi mal executado. A concordância entre o setor universitário e a Vila Nova em Goiânia não se deu. Resultado, está lá, todo dia tem batida de trânsito, todo dia, gente, todo dia. Eu moro ali perto, eu moro pertinho desse lugar, todo dia tem batida de trânsito naquele lugar. Faltou o quê? Faltou planejar melhor. Então a população é que sente isso, é a população a destinatária disso. Se a gente começar a apertar muito Itumbiara aqui, eu ia falar mais na frente, mas vou falar agora. Se a gente apertar muito Itumbiara aqui, o povo vai atravessa esse rio que está aqui, pula para Araporã e transforma Araporã na cidade dormitório nossa daqui. Aí o que vai acontecer? Se apertar demais aqui, você leva o povo para lá. Isso aconteceu em Goiânia, com a Aparecida de Goiânia. Você levando o povo para lá, vai ter essa ponte linda, vai ter engarrafamento dela todo dia. Essa outra do lado de cá também, essa de cimento aqui, a outra ponte linda de vocês ali, vai ter engarrafamento todo dia. Por conta do quê? Por conta de um planejamento equivocado feito aqui, que causou um efeito lá. Todo mundo fala de Aparecida de Goiânia, mas a culpa de Aparecida de Goiânia ser do jeito que ela é por culpa de Goiânia. Porque o plano diretor de 1971 em Goiânia não deixou a cidade crescer para aquelas bandas de lá e apertou demais a questão dos loteamentos, dos parcelamentos, da ocupação da cidade. O mercado imobiliário, na hora que viu que era impossível fazer qualquer tipo de loteamento na cidade de Goiânia, eles pularam para o outro lado da rua, da Avenida Rio Verde, e fizeram Aparecida. Hoje, Aparecida está dando problema para a gente, porque o sujeito que está com um problema de saúde em Aparecida, ele vem para Goiânia, ele vai para o hospital de Goiânia. Então, Goiânia tem 1.600.000 habitantes, mas tem 4 milhões de carteirinhas do SUS, com a cidade de Goiânia. Como é que não tem? O sistema de saúde de Goiânia não funciona direito, porque aquilo ali não é só para Goiânia. Então, aí Aparecida fica naquela situação. Goiânia é uma cidade polarizadora, as prefeituras do interior não estão preocupadas com isso, e faz a ambulancioterapia, né? Pega a ambulância e traz aqui para Goiânia, aí você chega aqui, você arruma um compadre para arrumar um comprovante de endereço, para um comprovante fajuto de endereço, esse compadre vai lá, te dá um comprovante de endereço, você faz de conta que você está morando em Goiânia e você é atendido em Goiânia, nessas condições. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A população como destinatário final disso, ela não tem o direito de ação, a não ser o cidadão, mas a população, de um modo geral, ela tem o direito do voto. A gente tem que pensar, a população, então, o poder que ela tem, é o poder de colocar na prefeitura e na Câmara Municipal as pessoas que elas entendem que sejam capazes de tomar conta dessa situação. Agora vamos ver o que onde é que a gente acerta e onde é que a gente erra nessas situações. Quanto tempo eu tenho? Então tá. O executivo, quando o executivo obedece os prazos da lei, você já tem aí um acerto bastante interessante. O planejamento, os planos diretores, eles têm uma revisão periódica, porque a cidade cresce, a cidade é tida, tem gente que compara com um ser vivo, a cidade cresce, a cidade se desenvolve. Então, o plano diretor de vocês aqui fala de 5 em 5, não é isso? Para fazer a revisão? Não é isso? 5 em 5? O nosso lá de Goiânia é de 10 em 10.
Mas daqui de 5 em 5 tem que fazer uma revisão, tem que dar uma olhadinha, tem que ver a questão, por exemplo, das incomodidades, o que era incomodidade de um grau, que mudou, se mudou num ou no outro sentido, isso é um negócio que cabe dentro de um processo de revisão de plano diretor. E isso é importante, então, que o Executivo cumpra seus prazos, para que a gente não tenha atrasos nesse sentido. Goiânia atrasou uns 3 anos o plano diretor, quando foi feito em 2 anos, em 2006, mas pelo menos as coisas aconteceram por lá. Ele acerta, o Poder Executivo acerta quando ele faz um diagnóstico coerente e preciso dos problemas da cidade. Esse diagnóstico, ele é feito por uma equipe daqui, ele precisa ser feito por uma equipe daqui. Você não pode arrumar um diagnóstico desse feito por uma equipe de laboratório. Tem tanta universidade, tanta gente boa aqui, que estuda e que conhece a realidade aqui, que não compensa você trazer um cara de fora para fazer. Antigamente era assim, você arrumava, contratava um escritório de São Paulo, o cara vinha, fazia um diagnóstico e uma minuta da lei e mandava ver, só para cumprir tabela. E agora a gente tem que esquecer dessa situação de só cumprir tabela e fazer as coisas de uma forma mais coerente. Por isso é que o Executivo é importante nesse sentido, para elaborar esse estudo, para elaborar esse diagnóstico. E o Executivo também acerta quando ele coloca em prática aquilo que a lei fala, porque tem muita coisa que a lei, o plano diretor, ele não passa de uma carta de intenções, mas ele precisa ser, essas intenções precisam ser materializadas de alguma forma. Então, o Poder Executivo ele é importante nesse sentido. Agora, o Executivo erra para passar quando ele ignora os anseios da população, quando ele não ouve o que as ruas estão pedindo. Nem sempre aquilo que a rua está pedindo é possível. Nem sempre. Mas aquilo, na medida do possível, o Executivo tem que ouvir o que a rua está dizendo. O Executivo erra quando ele pensa só em urbanismo e esquece do meio ambiente. Então, isso é uma coisa importante também. Nós não podemos esquecer disso. Vou fazer eu, executivo, do Executivo, que vou autorizar, fazer um decreto para a realização, para um novo loteamento da cidade. Vamos ver como é que vai funcionar a questão de drenagem, como é que vai funcionar a questão do verde, como é que vai funcionar, de que forma vai ser ocupado isso. Isso tudo é importante. E quando existe um desprezo ao meio ambiente, volta e meia a gente vai encontrar problema. Dá um exemplo de Goiânia, Marginal Botafogo, estava lá em reforma agora. Marginal Botafogo vai ser uma fonte infindável de problemas na cidade de Goiânia. Por quê? Porque um pedação da Marginal Botafogo, ele foi feito com uma calha de concreto. Então, imagina uma seção transversal dali, é assim, uma parede de concreto, um piso de concreto e uma parede de concreto. Então, toda a água que desce do Botafogo, ela não se comunica com o solo, ela tá confinada naquela calha de concreto. Isso é muito bom, né? Então, é sinal de que não vai ter enchente para lugar nenhum. Só que tem um detalhe. A água que está de fora do lenço, a água que está do lado de fora dessa canaleta, ela também não entra no córrego Botafogo. Então, ela fica batendo na parede do lado de fora e satura aquilo ali de uma forma tal que, dali a pouco, está passando o carro por ali, o carro afunda, vira um buraco. Se vocês forem em Belo Horizonte ver o córrego do Arruda, que tem perto da rodoviária de Belo Horizonte, ele tem um monte de trave dele, de fora a fora, assim, ó, aquilo ali é para não deixar o muro cair. Em Goiânia isso não tem, um pedação da marginal não tem. Então, ali, vamos dizer assim, o rio, o córrego não respira. Se ele não respira, satura de água por fora dele, aquilo ali todo ano vai dar problema. Todo ano dá problema. Esse ano já deu, já consertou, mas agora começar a chuva de novo, vai ter outra vez, pode ter certeza. Aí eles viram que o negócio, eles viram que tinham feito uma bobagem e fizeram a continuação da Marginal Botafogo usando o gabião, que aí pelo menos o gabião, o rio respira. E aí, onde tem gabião, a inteligência prevaleceu e não dá problema. Agora, um outro, quando a inteligência não prevaleceu, todo ano, gente, todo ano tem problema. Então, a cidade acaba tendo problemas crônicos por falta de planejamento ou por execução inadequada daquilo que foi planejado. Isso é uma coisa muito complicada. O Executivo também peca por deixar de lado a participação popular. Qualquer modificação do plano diretor precisa fazer audiência pública.
Se o prefeito fizer mandar uma mensagem de lei aqui para vocês, aqui, sem essa audiência, sem a realização de audiências públicas, ter uma normativa a respeito disso, se ignorar a participação da população, essa lei está fadada a cair lá no judiciário. Então, assim, outra, mais do que isso, o Estatuto da Cidade prevê a possibilidade de se processar por improbidade administrativa o prefeito que não der vazão à participação popular. Fiz isso com o prefeito de Goiânia. O prefeito de Goiânia está tão preocupado, finado, né? Vou falar mal do defunto, ele morreu, mas não vou falar mal dele assim, não. O prefeito de Goiânia morreu agora, tem um mês que ele morreu. O cara, ele estava mais preocupado com o Fernando Krebs, com a turma da improbidade, de roubalheira, de licitação, de não sei o que, de certo e tal, que negócio. E eu catei modestamente, eu lá com a minha promotoria de justiça, chamei o prefeito, falei, ó, o senhor está fazendo modificação no plano diretor, mas tem que ter audiência pública. Não, porque não sei o quê, porque eu tenho que fazer. E olha, tem uma normativa e são audiências públicas. Aí sabe o que ele fez? Eu falei, audiências públicas? Façamos. Aí ele foi lá na Câmara Municipal, fez uma audiência pública às 8 horas da manhã, de uma quinta-feira, tipo assim, quinta-feira, 27 de dezembro, sabe assim? Quinta-feira, 27 de dezembro, 8 da manhã, audiência pública, foi ninguém. E a outra audiência pública, sexta-feira, 28 de dezembro, audiência pública, fez 2 audiências públicas, fez a ata do negócio e tal, falou, que a audiência pública está aqui, ó, tá aqui na mão. Não é assim que é para fazer, não. Também não é assim, não. A população participou? Não apareceu ninguém foi avisado, ninguém estava sabendo de nada, fizeram só uns gatos pingados, fizeram uma reuniãozinha qualquer lá, aí não dá não, aí não vale não, tem que fazer audiência pública. E mais, existe uma regulamentação feita, resolução do Ministério da Cidade, falando a respeito da audiência pública, ele diz, audiências públicas, audiências, no plural, em lugares distintos. Então, eu tenho que fazer uma aqui na Câmara, eu tenho que fazer uma lá na sede da Prefeitura, eu vou ter que fazer outra na escola, eu tenho que fazer mais de uma e mais de um lugar. Não é fazer de qualquer jeito, porque senão você faz desse jeito, só para a forma. Tomou a improbidade, foi condenado. Ele tomou a improbidade, foi condenado. Por quê? Porque ele ignorou a participação popular. Para passar. Onde é que tem erro e acerto do Legislativo? Onde é que acontece a coisa toda? Em primeiro lugar, é importantíssimo para o Legislativo dar um andamento rápido ao projeto de lei que está acontecendo aqui. Vou contar para vocês o que aconteceu em Goiânia. Em Goiânia, o projeto do plano diretor entrou na Câmara Municipal em fevereiro. Em fevereiro. A Câmara participou do diagnóstico. A Câmara participou das discussões. A Câmara sediou audiências públicas. A Câmara trabalhou para caramba com essa situação toda até chegar nesse documento que foi entregue para a Câmara Municipal. Quando a Câmara Municipal pegou o documento, falou assim, não, vamos fazer audiência pública, vamos passar para a comissão do não sei o quê, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e foram 9 meses o projeto do plano diretor na Câmara Municipal. Sabe o que aconteceu? O setor imobiliário, o mercado imobiliário, descobriu que em volta do Jardim Goiás, ali perto do Flamboyant, não vai mais poder construir, mas o plano diretor ainda não entrou em vigor, então vamos fazer os projetos depressa e vamos aprovar esse negócio o mais rápido possível e vamos fazer. Então o que aconteceu? É mais ou menos igual quando a gente está jogando truque lá, assim que você põe a carta na mesa e o outro pode ou não, ele sabe se ele vai ganhar ou não, ele pode ou não blefar. Você pôs a carta na mesa foi colocada na Câmara Municipal. Então, o que aconteceu? O setor imobiliário, mais do que depressa, saiu correndo atrás da aprovação de projetos em lugares que não seriam mais permitidos, como não foram mais permitidos, a construção logo depois. Então, o que aconteceu? Demorou demais aqui, quando a lei entrou em vigor, ela já entrou fragilizada. Por quê? Porque o mercado imobiliário já tinha tomado conta daquilo. E mais do que isso, aconteceu um fenômeno interessante em Goiânia. O cara ia, para vocês terem uma ideia, o tanto que esse negócio foi uma bandalheira, o sujeito chegou em Goiânia com o protocolo, e sabia que a lei ia mudar. Então ele entrou com o protocolo de uso do solo para construir em determinado lugar, mas não apresentou nem projeto, com a pasta, que eles chamam de pasta vazia. Não tinha nem projeto, ele só tinha um protocolo para garantir que naquele lugar ali ele podia construir um prédio de 42 andares. Deu zebra, deu problema. A cidade, o adensamento,
naquele bairro que a gente estava imaginando que fosse ser estancado, ao invés de ser estancado, ele foi acelerar, eles sugaram até o último metro quadrado daquilo ali, aproveitando uma demora no trâmite da lei na Câmara Municipal. Anápolis, eu vou contar uma história boa, diferente, boa e bem sucedida. Quando, eu participei desse também, eu estava lá no dia de Anápolis. Em Anápolis, eles fizeram diferente. Como a coisa já foi exaustivamente discutida até a elaboração e finalização desse texto, quando o texto chegou, passou pelas comissões e foi aprovado com uma semana depois. Não só o plano diretor, mas também a lei de uso e ocupação do solo, a legislação ambiental, o pacote todo passou de uma só vez. Então não deu tempo para que os agentes imobiliários se mexessem e alterassem ou desvirtuassem aquilo que estava sendo proposto pelo plano diretor. Foi um negócio muito legal, uma experiência bastante interessante lá da parte de Anápolis. O legislativo, ele acerta quando fiscaliza, porque não é só promotor que é para fiscalizar, o vereador é um fiscal importante também, o vereador ele ouve de todo mundo, a Câmara Municipal é importante para fiscalizar, ela acerta quando fiscaliza. Agora, às vezes, a gente encontra situações em que a modificação que é feita na Câmara Municipal, contrariando determinados parâmetros técnicos, ela também, às vezes, ela acaba cometendo erros. Vou contar um erro do plano diretor de Goiânia, que por conta de uma modificação que aconteceu no plenário da Câmara. É uma coisa mais ou menos assim. Nós temos a transferência do direito de construir. Eu posso transferir o direito de construir. O Estatuto da Cidade separou do direito de propriedade do terreno o direito de construir. Significa que eu posso pegar o direito de construir nesse terreno e construir naquele outro lugar ali. Isso é possível hoje. Ele está deslocado, está destacado uma coisa da outra. Só que quando você vai transferir o direito de construir, por exemplo, isso faz com que a prefeitura tenha um instrumento bastante interessante na mão, que é, vai passar uma rua na minha terra. A prefeitura quer abrir uma rua, vai passar na minha terra, ela vai querer me indenizar, não tem dinheiro para indenizar. Então, em vez dela me indenizar em dinheiro, em reais, ela me indeniza com a transferência do direito de construir. Eu vou pegar 1.000 metros quadrados seus, esses 1.000 metros quadrados você está aqui, que você podia construir, você vai construir em outro lugar. Só que eles costumam dar, porque tem que dar uma compensação. O parâmetro estabelecido pelo órgão técnico da prefeitura foi de 5, 1 para 5. A prefeitura me pega 1.000, ela vai me dar, em contrapartida, 5.000 metros quadrados de possibilidade de construção, que eu vou negociar com a construtora, com as construtoras, vou colocar isso no mercado para negociar com as construtoras. Eles acharam pouco, aí é o X da questão, o povo da Câmara achou pouco, 5, pô, 1 para 5 é muito pouco, vamos colocar 1 para 20. Resultado, se a prefeitura for me desapropriar 1.000, ela vai me dar 20.000 metros quadrados de possibilidade de transferir esse direito de construir. E se inviabiliza qualquer possibilidade de negociação. Resultado, foi um instrumento que estava sendo bem... a intenção, vamos dizer assim, da lei era uma coisa bastante interessante, mas a modificação desse critério técnico de 5 para 20 inviabilizou. Resultado, é uma lei que não foi... utilizada na cidade de Goiânia e que, lamentavelmente, impediu a criação de algumas avenidas, a criação de alguns espaços públicos bastante interessantes. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado de não mexer, ou então de saber mexer com responsabilidade aquilo que, tecnicamente, os órgãos de planejamento estabeleceram, sob o risco de a gente desvirtuar a coisa toda. Então, é uma coisa muito complicada. O legislativo erra quando ele vem aqui para atender interesses corporativos. Está certo que cada vereador tem a sua base eleitoral, está certo que nós em Goiânia conhecemos os vereadores dos movimentos populares do Sem Teto, eu conheço os vereadores que são ligados ao pessoal da indústria da construção civil, a gente sabe que eles têm toda essa afinidade com essas pessoas.
Mas é importante que o vereador ele pense não só em atender aos interesses das pessoas que os elegeram, mas pensar que nessa situação é a população inteira que deve ser contemplada. Então, não pode ser deixado de lado, nem a população, nem o meio ambiente. É uma coisa muito complicada. Onde é que o judiciário erra? O judiciário acerta e erra. O judiciário acerta quando ele dá respostas rápidas para as demandas, que é um negócio que a gente sofre bastante, né? Eu gasto de 8 a 12 anos nas minhas ações. De 8 a 12 anos para eu processar alguém. Dá uma preguiça de processar, mas vai fazer o quê? Eu tenho que processar, eu tenho que aguentar 8 anos até resolver a situação. Se o judiciário, às vezes, esses dias atrás, aí, uma colega minha colocou em rede social que ela entrou com uma ação na justiça e o juiz deu a liminar depois de 2 anos. Depois de 2 anos de degradação do meio ambiente, na hora que a liminar chegou, o que vai fazer com aquilo? Uma vez eu cheguei, eu tinha acabado de assumir a promotoria de urbanismo de Goiânia e chegou a liminar para desocupar um bairro que chama Jardim Conquista. Aí eu catei essa liminar, levei lá para o procurador-geral do município, falei, meu amigo aqui, ó, eu tenho a força, está aqui, ó, ordem judicial, eu quero vir aqui para combinar com o senhor aqui, que dia que o senhor vai pegar os caminhões da prefeitura, que nós vamos lá derrubar esse barraco tudo lá e tal, aquela coisa. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Nardini, você tem um tempinho aqui agora? Falei, por quê? Ele falou, não, porque eu quero te levar lá para mostrar para você. Aí me botou dentro do carro da prefeitura, eu fui. Fui, longe pra caramba. Na hora que eu cheguei lá, ele parou no meio do caminho, parou, né? Parou. Falei, aí, onde é que nós vamos? Cadê o Jardim Conquista? Ele falou, você está no Jardim Conquista. Nesse período, dos 4 anos que aconteceu entre a propositura da ação e o de liminar que eu ganhei, o Jardim Conquista já tinha água, luz, esgoto, asfalto, meio-fio, escola, ponto de ônibus, orelhão, tinha tudo. Que eu olhei e falei, mas peraí, é isso aqui que nós vamos derrubar? Eu catei a liminar, dobrei, enfiei no bolso, vamos embora para casa, vamos, até logo, desculpem, foi mal. O trem já estava consolidado. Então, não adianta, se eu não conquistar a sensibilidade do juiz para conseguir bloquear essas coisas no momento em que elas estão nascendo, depois não tem como mais não. O fato já consumado, depois não tem mais salvação, não. Então, e outra coisa que o juiz erra, às vezes, é quando ele não tem coragem, porque volta e meia o sujeito tem que pensar em ter coragem para resolver determinadas situações. Coragem, que às vezes falta para muito, o caboclo pensa, não sei lá, que a corregedoria vai pegar no meu pé, o que pode acontecer, mas, assim, o judiciário, para ser juiz, é preciso ter coragem, ele tem as garantias deles, não é à toa, porque tem que ter coragem para decidir. Eu trabalhei num caso do Parque Oeste Industrial, que para cumprir a decisão da juíza, foi ao custo de 2 mortes, 27 feridos, 800 presos e 4.000 casas derrubadas. Foi uma tragédia na cidade de Goiânia, uma tragédia que aconteceu, mas foi uma decisão corajosa, muito corajosa da parte do Poder Judiciário, contestada até hoje, virou briga, deu direitos humanos, virou uma confusão lascada, veio gente de Brasília, senador da República de outros estados que nunca participaram da discussão para aparecer em Goiânia, para dar solidariedade aos mortos. Gente, vocês tinham que ter vindo antes para ajudar a resolver a parada, né? Depois que a coisa aconteceu, tudo está do jeito que está, a tragédia feita, agora eles vão lá para emprestar solidariedade à vítima. Porra, por que não foi ajudar antes? Por que não trabalhou na desapropriação do negócio? Enfim, mas isso é uma outra coisa. Para passar. Agora, a minha culpa do Ministério Público, não estou falando de todos, estou falando de umas coisas que a gente fala. Às vezes, o Ministério Público ele acerta quando ele é o articulador de políticas públicas. Eu vejo um acerto nisso. Nós, do Ministério Público, precisamos nos repensar na nossa postura, nas nossas atribuições. A Defensoria Pública, não sei aqui, mas lá a Defensoria Pública tomou muito do espaço que existia dentro do Ministério Público, o que me fez... Não achei ruim não, achei bom. Por quê? Primeiro, diminuiu um trabalho de varejo que eu fazia
e mais, me possibilitou trabalhar melhor a questão das audiências públicas, das políticas públicas, da implementação das políticas públicas. Eu acho que o caminho do futuro do Ministério Público passa por isso. Passa por isso aqui que nós estamos fazendo, ó. Passa por isso aqui que a gente está fazendo aqui. Eu acho que isso é uma coisa importante. Isso vale não é só para a política de urbanismo, isso vale para a política de saúde, política de transporte, a política de saúde mental, que a gente tem que ver, a política de defesa civil, né, para tornar essa cidade mais resiliente, isso é uma coisa importante. Então, essas políticas públicas, elas são importantes, e o Ministério Público, ele acerta muito nessas condições. Agora, se o sujeito está preocupado lá, olhando para o próprio umbigo, que ele deixa de fiscalizar, ele deixa de promover isso, o Ministério Público erra também. E, nesse sentido, a gente tem buscado aí sempre corrigir essa situação. Agora, senhores, não adianta nada dos governamentais, das não governamentais, essa coisa toda, de que forma a gente vai trabalhar sem a participação do cidadão. Um cidadão que tem espírito crítico, um cidadão que respeita as pessoas, um cidadão que tem esse sentido de cooperação, que tem interesse pelos outros, que tem a preocupação com a justiça, que tem uma preocupação com o meio ambiente, que um cidadão que acredita que pode fazer a diferença. Então, assim, muito do sucesso do planejamento urbano nosso, 5 minutos, muito do nosso sucesso depende do cidadão. O cidadão precisa trabalhar isso. E ele erra quando ele se omite, quando ele deixa de exercer o direito de petição, ele vê que o trem está acontecendo e não faz nada, quando ele tem conhecimento muito restrito da sua cidade, quando ele não conhece as cidades que estão em volta. Isso tudo é importante para saber de que forma uma coisa vai complementar a outra. Isso o cidadão precisa ter esse espírito crítico, porque senão ele vai errar. O cidadão que tem dificuldade para ver o ponto de vista diferente do outro, muito dificilmente ele vai poder trabalhar a questão, dentro da cabeça dele, a questão urbanística com tranquilidade. As ONGs acertam quando elas efetivamente trabalham na elaboração do planejamento, elas trabalham na questão da elaboração do plano diretor e da legislação. Erra quando ela não representa adequadamente. Gente, se tem um negócio que faz eu cair da cadeira na minha sala, é quando chega o sujeito lá e fala assim: doutor, eu tenho uma ONG e a gente trabalha com a proteção dos animais. Eu falo, peraí, como é que é? Doutor, eu tenho uma ONG e a gente trabalha com proteção dos animais. Eu falo, meu amigo, você tem uma ONG? Eu tenho uma ONG. Aí vem o outro e fala assim: doutor, eu faço parte de uma ONG que protege os animais. Eu falo, bom, isso aí eu vou dar ouvido para ele. Por quê? Porque tem sujeito, não sei se vocês já viram, eu tenho certeza que por aqui tem, tipo assim, eu tenho uma ONG, eu chamo esse povo de ING. Olha lá, o ING, entre aspas ali, é o indivíduo não governamental, ele é a ONG. Ele é a ONG. Eu conheci um cara que ele era o presidente, o vice, o tesoureiro, o secretário. Ele é a ONG. A página na internet é a cara dele. E ele, na verdade, ele era candidato a vereador. Mas eu tenho uma ONG, doutor. Eu tenho uma ONG. Eu chamei de ING. E a ONG do G também. Que assim, a ONG do G é uma entidade não governamental, mas que só vive com o dinheiro do governo. Aí não, né? Aí não, é a ONG do G, né? Ela só fala que não é governamental, mas ela, na verdade, ela vive às custas do poder público. Aí é muito complicado também. Essas, normalmente, elas são mais politizadas, mais partidarizadas, e as coisas não costumam funcionar muito bem. Vou passar. O mercado imobiliário. O que muita gente fala que é o grande vilão dessa história toda, da especulação imobiliária e por aí afora, mas eu posso dizer para vocês aqui dentro dessa plateia tem um monte de gente aqui que tem um raciocínio assim, não, eu estou falando porque eu também tenho um raciocínio parecido, mas eu quero, quando eu aposentar, eu deixar, meus filhos estiverem todos crescidos, eu quero deixar uma casa para cada filho meu. Aí eu compro o terreno agora, meu filho tem 5 anos, ele vai ganhar essa casa quando tiver 25. Eu compro o terreno com 5 anos, meu moleque tem 5, começa a construir quando ele entra na faculdade, para ele poder, depois eu dar uma coisa para ele lá. Ora, dos 5 até os 25, esse terreno vai ficar parado 20 anos. Isso é uma retenção especulativa? Nem sempre.
Nem sempre, é uma maneira de você poupar e imobilizar uma parte da sua poupança. Então, isso eu não chamo de o mercado imobiliário, isso eu não vejo dessa forma tão demonizada, esse tipo de postura que às vezes fala, pô, igual lá em Goiânia, Rua 15 Centro-Oeste tem 20 lotes vagos. Sim, querido, tem 20 lotes vagos, cada um de uma pessoa diferente, que diz, mas vamos desapropriar para fazer casa para o povo. Não dá para fazer casa para o povo no Centro-Oeste, eu tenho que montar um canteiro de obras. Não cabe um canteiro de obras fazer 15 casas ali, não tem como fazer, não é aí, não é desse jeito, não é por aí a questão da retenção especulativa de imóvel. Esse é um negócio que está acabando, esse é um negócio que dá para acabar com o imposto progressivo, isso aí dá para acabar com essa retenção especulativa. Agora, tem coisas que o cara imobiliza o patrimônio dele. Você não pode colocar, misturar essas duas posturas. Mas a cidade tem aí, o cara abriu a avenida, tem um monte tem quarteirões e quarteirões vagos em volta dessa avenida. Você vai lá em Uberlândia, lá tem uma avenidona lá que está vago, a quadra de um lado, a quadra do outro, avenida linda, em frente à prefeitura de Uberlândia. Aquilo ali, o sujeito está esperando valorizar, está esperando o quê? Aquilo já está valorizado, tá? E ele está faltando ocupar aquilo ali. Então, o mercado imobiliário, mais do que isso, nos projetos também, agora falando especificamente das imobiliárias, das incorporadoras, das loteadoras, eles também precisam de ter noção de que é preciso produzir, de que é preciso fazer com que o produto deles, ou seja, o solo, o terreno, também tem uma viabilidade ambiental, uma viabilidade de bem-estar para as pessoas. Então, não dá para fazer, por exemplo, nós daqui do Goiás, eu sou paulista, mas eu já naturalizei goiano. Nós aqui temos dificuldade de morar em apartamento. Eu percebo quando a gente faz retirada das pessoas. Olha que injustiça. Você faz a retirada das pessoas todas ali, bota elas no apartamento, eles não estão acostumados a pisar e saber que aqui embaixo tem gente morando, ou que aqui em cima tem gente morando, e não conseguem viver, vivem mal. Então, são soluções que são trazidas que às vezes não funcionam, então às vezes o mercado também erra. Para finalizar, senhores, é preciso dizer que o planejamento é um processo contínuo, rumo a uma cidade sustentável, rumo a uma cidade que tenha acessibilidade, rumo a uma cidade que tenha uma melhor sinalização de trânsito para que as pessoas possam circular com mais segurança, com mais fluidez, com mais tranquilidade, que tenha a educação ambiental colocada dentro dos seus currículos, a educação para o trânsito colocada também, discutida dentro das cidades. Isso tudo é uma coisa importante para que todo mundo possa morar, para que todo mundo possa trabalhar, se deslocar e exercer o lazer de forma mais adequada. Para isso, nós precisamos de buscar essa sustentabilidade, que é uma sustentabilidade que se reduz aí a uma sustentabilidade dentro, para as próximas gerações. Quer dizer, então a gente tem que pensar em construir a cidade para os nossos filhos, e mais do que isso, uma equidade também dentro da nossa geração, buscando aí também uma equidade social, uma equidade geográfica, uma equidade do poder de decisão, para não ficar na mão só de uma meia dúzia. Isso é importante. É importante a gente pensar na conservação do meio ambiente, é importante a gente pensar nesse sentido, na utilização mínima desses recursos não renováveis para passar. Para que a gente possa trabalhar, para que a população possa ter uma autoconfiança, que vai gerar naturalmente uma vitalidade, uma diversidade econômica, que vai gerar um bem-estar coletivo, que vai gerar aí um bem-estar de um modo geral, e uma autonomia muito maior por parte da própria comunidade. É preciso a gente buscar aí uma cidade melhor, uma cidade mais resiliente, uma cidade que tenha um sistema de trânsito, um sistema de meio ambiente, um sistema de defesa civil que funcione, para que a gente possa garantir para as próximas gerações. Para fechar, já passei o tempo, para fechar, eu gostaria de dizer para vocês que esse tipo de iniciativa, esse tipo de discussão que nós estamos fazendo por aqui é de extrema importância para que a gente possa elaborar leis melhores, para que a gente possa ter uma cidade mais resiliente, uma cidade mais habitável. Não podemos nos esquecer da vizinhança, nós não podemos esquecer que se apertar demais por aqui,
esse povo, o mercado naturalmente vai pular para o lado de lá, como aconteceu com a Aparecida de Goiânia. Então tem que tomar cuidado com isso, para a gente não incorrer nesse tipo de erro também. Verificar a nossa região, a nossa cidade. Pode passar. Meu nome é Maurício Nardini, o meu e-mail é aquele ali. Os meus telefones estão todos por ali, e se vocês, o dia que vocês forem lá em Goiânia, passarem lá pelo prédio do Ministério Público, se quiser fazer uma visita, eu trabalho ali no térreo do Ministério Público, e a gente está lá disposto a discutir qualquer coisa. Se vocês precisarem de material, se quiser aprofundar esse tipo de discussão, eu me coloco lá à disposição de vocês, ok? Obrigado, gente. Obrigada, doutor. Doutor, eu vou pedir para o senhor aguardar um minutinho aqui. Nós vamos ter um momento de descontração, mas logo após o senhor vai esclarecer as dúvidas que a plateia tiver. Sem problema. Bom, gente, antes de nós iniciarmos a segunda parte da nossa exposição, nós teremos um momento de descontração, como eu já disse. Então, eu convido agora o senhor Ítalo José Inácio Silva, ele é itumbiarense, assessor jurídico do MPGO e contratenor. Por favor, Ítalo, pode se posicionar aqui no palco. Pessoal cantando a música Imagine, de John Lennon, e I Have Nothing, de Whitney Houston, o Ítalo José Inácio Silva. Boa noite a todos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need of greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people living in the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will live as one. Take me for what I am, 'cause I'll never change
all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need your love very much harder. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't wanna back again. This best inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. You don't make me down some other. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. What must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. You'll see through right to the heart of me. You break down my walls with the strength of your love. Oh, I never knew love like I've known it with you. Where our memories survive. Oh, one I can hold on to. I don't really need your love very much harder. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't wanna back again. This best inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Your love I remember forever. You don't make me hurt some better. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. What must I imagine today? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me lose somebody. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. What must I imagine today? Don't walk away from me. Don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you. Obrigado. Valeu a pena todos os sacrifícios e o perrengue que nós passamos para ouvirmos o Ítalo. Antes de nós passarmos, Thaís, para a próxima parte, só cumprimentar aquelas pessoas que nos prestigiam aqui esta noite. Queremos agradecer a presença do presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente de Itumbiara, professor José Márcio Margonari, doutor Alessandro Pereira, presidente do Conselho do Meio Ambiente de Itumbiara, e aqui esta noite também representando o CREA, doutor Silvio Jacinto, juiz de Direito, professor Jefferson Samuelson, diretor-geral do Willis Ubra, doutora Cristiane Cotrim, controladora do município de Itumbiara,
doutora Ana Paula Souza Fernandes, promotora de Cachoeira Dourada, doutor José Armando, secretário de Obras do município, doutor José Augusto Toledo, secretário de Planejamento, Tenente Coronel Carlos, comandante do 6º Batalhão do Bombeiro Militar, a turma do curso de enfermagem da Unifasc, prestigiando aqui esta noite. Também temos uma turma da Unopar, tem um pessoal da UBRA e tem uma galera aqui do IFG também, prestigiando esse evento aqui esta noite. Obrigado também aos vereadores, Flauzininho, que fez a abertura desse evento aqui esta noite, vereador Edinon Fio, professora Noêmia, vereadora, vereador Daniel Borges, vereador Romildo Formigão e o vereador Sargento Azevedo. Muito obrigado a presença de todos. Bom, e relembrando a vocês, gente, nesse momento, então, se inicia a participação da plateia, repetindo, quem tiver uma dúvida, quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser ter um esclarecimento do Dr. Maurício, é só se encaminhar aqui ao Dr. Helder, por meio daquela ficha que é disponibilizada a vocês na entrada. E caso você também não queira falar em público, é só anotar que o Dr. Helder vai ler. Lembrando também da possibilidade da participação virtual pelo e-mail soluçõescidadãs@gmail.com e também pelo WhatsApp 992250715. Então, podem se aproximar para poder passar para o Dr. Helder. Os nossos auxiliares estão aqui, o Guilherme, não é? O Paulo está logo ali à esquerda e nós temos o Cássio também. Eles estão com os papeizinhos, se vocês quiserem fazer a pergunta ou se quiserem se dirigir até o Dr. Helder e pode fazer o uso do microfone para fazer a sua pergunta. Retificando, Weber, os papeizinhos não foram entregues aqui no momento da chegada do pessoal. Então, é só chamar o nosso servidor que ele vai até vocês. Às vezes a pessoa está inibida de falar, o microfone pode passar por escrito aqui que a gente olha também, viu? Nosso presidente da AMAI está fazendo um questionamento ali, estamos aguardando, viu? Eu estou com uma participação aqui da Maria Madalena, que eu agradeço, pediu para colocar, e ela pede um esclarecimento do palestrante, que que possa dizer sobre a possibilidade a importância do aterro sanitário para a cidade, assim, de forma sucinta, e a possibilidade de tratamento do resíduo sólido para a formação de esterco e retratação dessa reaproveitamento da água servida nas residências. Se o senhor tem alguma experiência, algum tipo de... Eu acho que eu tentei esclarecer. Com relação à questão de resíduo sólido, eu acho que é um negócio bastante legal. O nosso colega Juliano está desenvolvendo um trabalho bastante interessante com os catadores, com o pessoal que é catador. O incentivo a esse tipo de prática é importante porque isso aí aumenta a vida útil do aterro sanitário. Aqui é aterro sanitário ou é lixão? Então, mais um motivo, né? Para o lixão ficar menos lixoso. É uma maneira bastante interessante implementar uma política de resíduos sólidos que também envolva os catadores nessa situação. É importante também a questão do aterro sanitário, acho que nós não podemos ignorar essa situação. Existe uma lei dos resíduos sólidos com prazos estabelecidos para os municípios. Eu estou trabalhando de pinguim lá no tribunal. Pinguim é quando é procurador de justiça, é promotor que faz papel de procurador de justiça lá. Eu estou lá de pinguim no tribunal, volta e meia lá aparece prefeito sendo denunciado por crime ambiental por conta do aterro sanitário, por conta da inobservância dos prazos que existem hoje na lei de resíduos sólidos. Isso é uma coisa importante, não podemos deixar isso passar não, porque senão depois isso pode resultar até em processos, em eventuais ações judiciais contra os prefeitos nesse sentido. A questão do reuso da água já é uma coisa muito mais complicada, nós não temos essa cultura ainda.
né? Nós ainda não temos essa cultura. A cultura nossa ainda é a de diluir o nosso esgoto no rio. Tem um rio grande passando aqui na porta, né? Então, é muito mais fácil, vamos dizer assim, você poluir o Paranaíba do que você trabalhar essa questão do reuso da água. Mas isso é uma coisa super importante que já em Goiânia, alguns prédios já estão fazendo esse tipo de coisa, já estão aproveitando a captação da água da chuva, que esse é um negócio bastante interessante também, e isso acaba resultando, para quem utiliza dessas práticas, uma economia, quer não queira, tem um investimento, esse investimento ele vai dar um retorno, e depois desse retorno, a economia vai se fazer presente, sim, na questão da utilização adequada de água. A água para lavar banheiro, a água para lavar o piso, não precisa ter a pureza que a gente tem na água da torneira nossa. A gente tem que começar a enxergar também os diversos tipos de água, para a gente poder utilizar com mais racionalidade esse recurso tão importante para nós. Respondiu? Zé Márcio? Nosso secretário de Planejamento. Boa noite, doutor Maurício Nardini. Boa noite. Prazer aí pela brilhante apresentação. Nos trouxe bastante ponto de reflexão. Eu acredito que isso é muito importante para o município, haver essa interação entre os poderes, aqui Ministério Público, Legislativo, Executivo, Judiciário, se fazendo presente nessa discussão. A colocação que eu faria, o senhor falou bastante em audiências públicas, para dar validade à discussão de uma revisão do plano diretor, como se pretende fazer no município nesse momento. Praticamente hoje, nós estamos, através do nosso procurador, terminando o processo de solicitação das entidades, dos membros que irão compor o Conselho das Cidades para fazer a revisão do plano diretor. Em outro momento, participamos também, representando entidades na época, da elaboração do plano diretor. E a colocação que eu faço, como mobilizar as entidades, a sociedade, para uma efetiva participação. Por quê? Porque, na realidade, o que nós tivemos, num primeiro momento, como um fato novo, muita participação, mas depois, ao longo do tempo, com as discussões e com o árduo trabalho que se necessita fazer, a gente observou uma diminuição. E é isso que eu gostaria que o senhor, pela experiência que o senhor tem de Goiânia, como o senhor falou, como manter essa chama acesa? Não sei, mas insistindo bastante. Eu acho que é insistir bastante. Eu já fui em audiência pública, a gente esperava 200, tinha 30. Que o senhor olhava e falava, gente, não acredito, nós estamos aqui, sabe? Aquelas coisas assim. Mas é insistência, é na base da insistência. Foi 30 dessa vez, a gente faz um círculo aqui, vai no outro bairro, no outro daqui dali, depois a gente volta aqui para tentar fazer, bota carro de som, chama a ONG, busca a associação de morador, pega o vereador do bairro para tentar mobilizar, chama na rádio e tenta. Porque depois, o ruim é que depois o povo reclama, mas também não participa. Então, assim, às vezes a gente encontra determinados problemas. Esse tempo atrás, aí, o povo chegou lá, no Jardim Itamaracá, em Goiânia. O Itamaracá, a melhor pista de skate de Goiânia, numa praça pública lá no Itamaracá. Perfeito, espetacular. Só que acontece o seguinte, eles estavam reclamando de enchente. Mas da enchente, não sei o que, etc e tal, aquela coisa. Eu cutucando a Secretaria de Obras do município, vamos lá que eu vou ver esse trem de pé, que agora não acredito. Demorou tanto que eu falei, eu quero ver esse negócio. O dia que você for lá, eu quero ir lá ver também. Eu fui ver. Quando eu cheguei lá, que eles começaram a desentupir boca de lobo, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu reclamei tanto o povo dos técnicos, mas o pessoal, que eles tiraram de garrafa PET lá de dentro do bueiro, falaram, isso está inundado, gente. Aí eu chamei o cara da associação de morador, falei, meu amigo, depois vocês reclamam da vida, mas aqui, ó, a população também precisa fazer a parte dela. Isso é um processo contínuo de educação, de cidadania. Nós hoje estamos descrentes com os nossos políticos. Nós não estamos mais batendo panela, a gente não está mais gritando, não está mais fazendo nada. Está todo mundo muito descrente. Então é preciso romper esse marasmo de alguma forma. Como? Insistindo. O que eu gostaria o que eu poderia dizer para ti? Insista, porque eu acho que a gente vai chegar. Se ele não for na audiência pública agora, ele vai na outra e tenta fazer com que as associações de moradores, o vereador do bairro, todo mundo ajude para fazer com que tenhamos uma presença grande. Já fui em audiência pública com 600, 700 pessoas. E agora tem outro porém também. A questão da audiência pública. Volta e meia já aconteceu, virar comício.
Aí vira uma encrenca também. Eu já participei de audiência pública, virou comício, era turma de torcida organizada de um lado e do outro, aquela confusão. E não tem que ter cuidado também na condução disso para legitimar esse tipo de coisa. Importante, insista, as audiências públicas são importantíssimas. Filme, documente, isso tudo, que o promotor também não vai pegar no seu pé por falta de audiência pública, não. Bom, José Márcio Margonari, presidente da Agência de Meio Ambiente do município, tudo a ver com a sua fala e nós queremos aproveitar e agradecê-lo pela presença e dizer que a sua fala, a sua contribuição, doutor, certamente nos coloca como gestores um pouco mais preparados e, ao mesmo tempo, cidadãos mais conscientes para o exercício da cidadania. A minha fala tem muito a ver com o que o meu colega Zé Augusto acabou de colocar, a questão mesmo da mobilização da sociedade para se construir ferramentas tão importantes para a gestão pública. Aqui citado a questão do plano diretor. E eu gostaria de uma opinião do senhor, como promotor, urbanista e conhecedor da área, a questão do plano municipal de saneamento básico. Para nós, uma ferramenta estratégica, fundamental, e que contempla a parte de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos. Então, a gente queria que o senhor desse a sua opinião e, ao mesmo tempo, transmitisse a nós sua experiência. Olha, o que eu já percebi lá na cidade de Goiânia com relação a isso. Em primeiro lugar, tem muita gente... Eu fico indignado porque eu já vi isso acontecer em condomínio fechado, que teoricamente foi construído por engenheiro, mestre de obras bom, e o sujeito pega, aí, ao invés de colocar a saída do esgoto para o esgoto, ele colocou a saída para a galeria de águas pluviais. Esse tipo de ligação equivocada, que é um negócio complicado até para a prefeitura localizar, para a prefeitura detectar, e que se o cidadão tivesse um pouco mais de consciência, um pouco mais de inteligência, ele saberia fazer a ligação correta. Uns tempo atrás eu vi lá em Goiânia uma senhora que ela fez essa ligação aí, teve uma chuva grande demais e encheu a boca de lobo e começou a supitar na casa da mulher, sabe? Então a casa da tia começou, o vaso sanitário começou a vazar tudo lá de dentro, e uma mistura de água suja da chuva com o esgoto, enfim... Foi uma tragédia. Nós temos que tomar cuidado com essa situação. Nós temos hoje que trabalhar uma coisa importante na drenagem, que é uma experiência bastante interessante, que são poços, você pega, baratinho. Você fura um buraco, 2,5 metros de fundura, coloca uma manta para não deixar a terra entrar de novo ali, e aquilo ali, a água que está correndo na superfície, ela cai dentro desse buraco, ela infiltra com maior rapidez. Isso faz com que nós tenhamos aí essa troca com a eficiência maior. Esse é um trem que funciona, está no plano diretor de Goiânia, está no plano de drenagem de Goiânia. E isso é uma coisa que bastante interessante para a gente poder trabalhar. A questão do resíduo sólido é o catador, é a questão de transformar o lixão num aterro sanitário, mais decente, com um bocado de educação ambiental envolvida nessa situação. E a drenagem, corrigindo eventuais problemas que já existem. Rio canalizado é um problema sério, hoje em dia é um negócio que já tem que pensar 2 vezes em canalizar ou não. Você canaliza agora, ele tem uma calha de um tamanho. Aí, quando você começa a fazer bairros lá para frente, você começa a impermeabilizar a montante, aí o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de água superficial e aquela calha já não vai mais servir. Então você tem que pensar, se eu vou criar bairro a montante, eu vou ter que fazer com esse poço para diminuir a quantidade de água. Eu vou ter que preservar um pouco mais o espaçamento, eu vou ter que fazer lotes com uma densidade, um número menor de pessoas por hectare, para fazer com que nós tenhamos mais áreas permeáveis para resolver o problema da enchente. Nós temos que trabalhar, então, o planejamento pensando nesse tipo de coisa, para evitar enchente, para consertar aquilo que está estragado, que está com defeito, que está problemático. E a questão do resíduo sólido, eu acho que é fundamental a gente implementar uma política pública mesmo, de remediar a questão do aterro sanitário, de incentivar os catadores, de dar um pouco mais de educação para a própria população, para saber separar o lixo. Uma vez eu estava na faculdade lá, falei um monte de coisa de lixo e tal, aquela coisa toda. Aí parei lá no pátio, daí a pouco chegou a tia lá, com os negócios tudo assim: metal, plástico, papel, orgânico. Aí a moça chegou com um negocinho, misturou tudo,
E saiu e foi embora. Eu falei, então para que você parou? Para que você parou o trem? Então você parou para quê? Para fazer papel de besta? Então tem um tipo de coisa que a gente tem que começar a trabalhar agora. Fui na Itália para trabalhar a questão do lixo, para ver lá. Questão de lixo, como é que eles fazem, separa tudo bonitinho e tal. Perguntei para o cara lá, para o gestor lá, falei, escuta, você tem 100% de acerto aqui? O povo joga 100% do que é para colocar no vidro, é 100% vidro? Ele falou, não. Depois de 30 anos de educação, ainda não consegui. Também que é a Itália, né? Os italianos são tudo meio relaxados. Mas eu estou falando que eu sou descendente italiano, conheço bem os cacamanos. Mas eles não conseguiram ainda, com uma geração de educação ambiental, conseguiram resolver a situação. Mas já está bastante adiantada. Então, eu acredito que com educação, com um pouco de planejamento, com racionalização da ocupação do espaço, dá para fazer muita coisa. Para finalizar, uma última intervenção, o Tenente-Coronel Carlos, que é o comandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militar da cidade. Meu amigo, hein? Por favor. Meu amigo de velhos carnavais, viu? Vocês estão bem servidos, viu? Vocês estão muito bem servidos aqui, viu? Obrigado, doutor. Doutor Nardini, grande amigo nosso, grande parceiro. Trabalhei há 10 anos na Defesa Civil, então ele ajudou bastante os nossos trabalhos lá. Doutor Nardini, eu queria fazer uma colocação e também uma pergunta ao senhor. Todos nós sabemos que as cidades crescem, os problemas também surgem, começam a aparecer, e os problemas a cada vez vai se intensificando. Isso também acontece com os desastres, né? Os desastres nas cidades, quanto maior a cidade, maior a intensidade que acontece, principalmente quando o crescimento é desordenado, mal planejado. O que nós podemos fazer para que a gente possa preparar as nossas cidades, para que, quando ocorrer um desastre, tem desastres que são inevitáveis de acontecer, principalmente os desastres naturais, as enchentes, os alagamentos, os deslizamentos, como que a gente pode preparar uma cidade para que, quando ocorrer esses desastres, a cidade seja resiliente, possa suportar esse tipo de desastre e restabelecer a normalidade no mais curto prazo possível. Com educação, com conscientização da população. Você já viu lá, você está lá no Japão, toca uma sirene de tsunami, os molequinhos da escola já sabem o que fazer, eles já se organizam o negócio, já sai, já vai embora, ou não, fica por ali, já se organiza. Por quê? Eles receberam educação nesse sentido. Então, assim, é importante para que a gente tenha uma cidade resiliente, a gente trabalhar a questão de não jogar lixo na boca de lobo, porque o lixo na boca de lobo, ela vai dar enchente, depois que der enchente, vai dar trabalho para o bombeiro. Então, esse tipo de coisa é importante trabalhar, tanto a educação ambiental, uma educação, vamos dizer assim, cívica das pessoas, para fazer com que nós tenhamos uma cidade mais resiliente. Uma cidade mais resiliente você consegue com planejamento, com leis de ocupação e uso do solo que sejam decentes, que sejam capazes de prevenir esse tipo de enchente. Uma cidade mais resiliente que não só da questão de enchente, mas também de incêndio, de pânico, são coisas que a gente precisa trabalhar, e um trabalho feito do bombeiro, do vereador, do promotor, dos órgãos de planejamento, de todo mundo, para poder conscientizar a população nesse sentido. É preciso, sim, ter essa consciência, porque nós não estamos preparados para as tragédias, a realidade é essa. Quando aconteceu o Césio em Goiânia, todo mundo ficou batendo cabeça lá, foram semanas batendo cabeça para tentar entender o que estava acontecendo, e a hora que entenderam o que estava acontecendo é que viu o tamanho da tragédia que nós estávamos pela frente. Então, se a gente tiver um pouco mais de consciência, a gente tiver mais informação, a divulgação de informação, o cuidado com esse tipo de coisa, isso é importantíssimo para que a gente tenha uma cidade mais resiliente, sim. É preciso trabalhar na escola, é preciso trabalhar nas entidades, nas associações de moradores, é preciso trabalhar com as ONGs, trabalhar com todo mundo, para que a gente possa conseguir isso também. Trabalho importantíssimo, viu? Isso é um negócio muito interessante, muito importante, que é preciso fazer por aqui. Especialmente da questão de enchente. Tem muito córrego passando pela cidade, né? Então, tem muita... Quando a cidade se expande mais a montante, a tendência é trazer essa água toda para o lado de cá. Então, assim, tem que fazer alguma coisa lá no planejamento para você conseguir resolver a situação aqui no centro da cidade. Tem muita coisa nesse sentido que precisa acontecer. Mas também muita consciência, muita educação, porque ela é importantíssima no momento de pânico especificamente, porque às vezes a coisa está acontecendo, o povo apavora, e na hora do apavoramento é que as coisas ruins acontecem. Respondeu?
Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada. Pessoal, e nessa data, no dia de hoje, nós também teremos um momento bastante importante, apesar de estarmos com o tempo um pouco curto, mas hoje a UBRA promoverá a entrega da proposta de política pública referente àquela apresentação do mês de junho, e é sobre o lodo de esgoto das ETs, das estações de tratamento de esgoto. Por isso, eu convido os alunos, Daniele, Stepan, Tainara, se aqui estiverem presentes, e também o professor Carlos André, para entregar para o presidente em exercício, como acredito que ele não está aqui, mas então, professora Noêmia, por gentileza, pode se posicionar. Convidamos o segundo vice-presidente da Casa, vereador Romildo Formigão, para convidar os vereadores, por favor, todos os vereadores, Sargento Azevedo, por favor, para receber aqui o documento que foi elaborado pela UBRA, que fez aqui, no mês de junho, a exposição do melhor aproveitamento do lodo dos resíduos da estação de tratamento de esgoto. Por gentileza, e nós vamos registrar esse momento. Queremos convidar o professor Elcio Severino, da Unopar, para fazer a entrega do certificado de participação e presentear o doutor Maurício e também o nosso cantor, o Ítalo, com um exemplar da nossa mascote símbolo do projeto Soluções Cidadãs, a Cidadã, universitária em Itumbiara, cheia de atitude, compromissada com a solução dos problemas da cidade e que sonha com um mundo melhor. Professor, por gentileza, o Ítalo, professor Nardini, por favor. O senhor vai lembrar de nós sempre, sempre que olhar para a nossa cidadã, está recebendo um certificado e a nossa mascote símbolo do projeto Soluções Cidadãs. E o Ítalo, essa apresentação maravilhosa, uma voz privilegiadíssima, não é? Vamos fazer esse registro, Thaís. Mostra aí a bonequinha aí, professor. Mostra a sua bonequinha, professor. Isso aí. Ótimo. Prontinho. E agora nós convocamos o promotor de justiça, Helder Cavalcante Mota, para os agradecimentos e a declaração de encerramento da apresentação de hoje do projeto Soluções Cidadãs 2017. Boa noite, agradeço a presença de todos. Quero pedir o perdão que nós atrasamos o final em 15 minutos, mas teve o problema aqui da música e um pouco foi ineficiência mesmo de controlar o tempo. Nós prometemos melhorar da próxima vez. No mês que vem, nós teremos a Unopar. Hoje, quem fez a entrega do diploma ao palestrante foi o professor da Unopar, como de costume, que é a próxima universidade a se apresentar no mês que vem, na quarta-feira, depois da quarta-feira das sessões ordinárias da Câmara. Muito obrigado a todos, prometemos melhorar, e talvez no mês que vem já está saindo o nosso aplicativo Android, iPhone, para a gente dar um upgrade na nossa apresentação, com um trabalho magnífico que tive ontem com os professores da UBRA. Vocês vão gostar bastante. Muito obrigado, perdoe os nossos erros, estamos tentando acertar a cada dia, como as Soluções Cidadãs também se propõem a, quando errar, buscar soluções. Muito obrigado a presença de todos, os convidados especiais, todos que estiveram aqui. Obrigado.